Nosso Paraná é gigante e tem tudo para crescer ainda mais. Força para avançar, ideias para inovar. Mas para seguir construindo um Paraná com tudo, é preciso fazê-lo com todos, porque é a voz de quem sonha, trabalha e constrói o presente que abre caminhos para o amanhã. Com transparência máxima, a Assembleia Legislativa está sempre de portas abertas para um progresso que transforma as cidades, que se importa em ouvir a população em sessões itinerantes e no orçamento participativo, que se une ao governo estadual para fazer o maior programa de abertura de creches da história e levar asfalto novo e vida nova a milhares de paranaenses, que respeita o dinheiro do povo, que devolveu quase R$ 1 bilhão ao Estado para juntos garantirem mais investimento aos municípios. Porque o nosso Estado não se divide, ele se soma para ser ainda mais forte por você e com você. Assembleia Legislativa do Paraná. Paraná com tudo e com todos. No ar, mais um Gazeta Esporte Clube, mas hoje eu vou começar um pouquinho diferente, a nossa resenha semanal, resenha de início de semana. Começo com uma série de reflexões, uma série de perguntas. Para agradar o nosso querido Marcos Formigueri, será que o Botafogo voltou a ser aquele Botafogo que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou a Libertadores da América do ano passado? Será? Será que... O Papinha falou que não era para falar do Inter, mas não tem como não falar. Será que Roger Machado nos iludiu? Será que o Inter voltou a ser aquele Inter da fila do Campeonato Brasileiro, depois de mais uma derrota por goleada? Mas antes que os meus queridos Bruno Rodrigo e Gabriel Porta me cornetem, pergunto, será que o Corinthians, do Dorival Júnior, voltou a ser o Corinthians? Aquele que quase caiu no ano passado? Será que o Santos continua sendo o Santos que caiu no ano atrasado? Será, colega internauta que nos acompanha, torcedor do Cascavel, será que o Cascavel voltou a ser forte dentro do Estádio Olímpico Regional? Mas a grande pergunta para terminar essa sequência de questionamentos, essa sequência de reflexões, e eu já coloco na mesa para os meus colegas, será que Carlo Ancelotti vai fazer aquela seleção brasileira que nós conhecemos voltar a ser a seleção brasileira? Sejam bem-vindos, e essa é a pergunta, porque afinal de contas, Carlo Ancelotti, o Carleto, habemos papam, todo mundo gosta de aproveitar esse ensejo aí da fumaça branca na CBF, que ela estava nos devendo, anunciada hoje. Ele vai resolver o problema? Sejam bem-vindos, Bruno Rodrigo e Gabriel Porta. Eu só vou celebrar quando ele falar que vem. Porque eu não confio na palavra da CBF, não. Não confia? Eu não confio. Anunciaram lá, mas disse que o Real Madrid queria que anunciasse depois. E disse que foi uma cortina de fumaça, que já tá de uma audiência com o presidente aí, né? Nossa senhora, Enfim. Mas se vier, é um bom nome. Um bom nome. Eu acho que o melhor do mercado no momento pra seleção. Currículo ele tem, sim. Um repertório, um currículo, muitos títulos na bagagem. É um bom nome. A ver como vai trabalhar essa questão de não ter uma rotina, né? Porque seleção não é rotina. Seleção é um trabalho picado. E a gente sabe que tem certos treinadores que não se adequam a trabalho picado. A gente teve aí o Diniz, trabalho picado não deu, o Dorival que trabalho picado não deu. Tá certo que a gente tá em outro patamar, né? O Ancelotti é uns 4 patamares acima do Dorival Júnior para mais. Mas ainda assim, é a primeira aposta de um treinador europeu na seleção, né? Tem grife, né? Tem grife. Qualquer técnico do Brasil aqui não consegue toda essa repercussão que vai ter o Ancelotti no comando da seleção. E ele já chega respeitado, né? Porque o jogador que for pra seleção vai respeitar ele por ele ser o Ancelotti. Não é igual um cara que vai, um piazinho que joga lá na Europa, ser treinado pelo Dorival. O cara não vai respeitar o Dorival nunca. Enfim, no nome, é um baita nome. A ver se vai corresponder. Melhor que um dos cotados era Jorge Jesus, mas o cara Ancelotti melhor. Melhor. Eu acho que é até um cara mais tranquilo de se lidar. Eu acho que o Jorge Jesus é um cara que tumultua muito. Um treinador de muito conhecimento de jogar mata-mata, tem 5 Champions, né? Vem de dobletes pelo Real Madrid, foram 2 La Ligas, 2 Supercopas. Das 5 que ele tem, 3 foram com o Real Madrid. Montou esse time do Real Madrid. Claro que esse Real Madrid que a gente vê dessa última temporada bem desmontado, com alguns problemas defensivos, mas não é totalmente culpa dele. Teve muitas lesões, não teve reposição à altura, e aí também os adversários conseguiram entender e se reforçaram e entenderam esse estilo de jogo do Real Madrid, mas ele
esse ataque do Real Madrid, essa ascensão do Vini Júnior, se deve muito a ele. O Rodrigo, que não vem jogando mais, perdeu muito espaço. Isso vai ter que ser... Vamos ter que entender o que aconteceu com o Rodrigo no Real Madrid. O Bellingham, que virou um caneludo. O Bellingham, que virou um jogador preguiçoso, né? Enfim, mas ele conseguiu dar aura para esse time do Real Madrid e conseguiu dar jeito para que eles conseguissem conquistar aí 3 Champions League. Né? Aproveitando teu gancho, então, Gabriel Porta, hoje, claro, os principais nomes se tratando de seleção brasileira, Vinícius Júnior e Rafinha do Barcelona. Rafinha com uma temporada absurda. Hoje eu considero ele até mais importante em termos de seleção para o Vinícius Júnior, mas você está falando de um Vinícius Júnior, como você disse, campeão com o Carlo Ancelotti em Liga dos Campeões sendo decisivo. Veremos um Vinícius Júnior de fato na seleção brasileira com o Carlo Ancelotti? Eu espero que sim. Ele foi anunciado agora que ele teve uma lesão, vai ficar de fora aí, acho que não joga mais pelo Real Madrid. O Vini caiu muito de rendimento. O Vini não mostra futebol na seleção, fato. Mas no Real Madrid, ele corresponde até certo ponto. E nem no Real Madrid ele vem jogando mais aquele futebol bonito e plástico que a gente se acostumou a ver ele jogar. A ver o que o Carlo vai fazer para adaptar o futebol do Vini Júnior na seleção. Tanto o Vini Júnior quanto o Rodrigo, às vezes o Rafinha também deixa a desejar um pouco na seleção, que não vem tendo nenhum jogador que se destaque ultimamente, né? Então, a imagem do Carlo Ancelotti também é muito boa por isso, para tentar potencializar ainda mais esses ativos que a gente tem no futebol brasileiro, que Vini Júnior e Rodrigo, e o Rafinha. O Rafinha que não é treinado por ele, mas ele deve conhecer muito bem o Rafinha. A gente tem casos de jogadores que jogam muito bem na seleção, não jogam no clube. A gente pode citar o Rames Rodrigues aqui. Exatamente. A seleção brasileira, todo mundo joga bem no clube e ninguém joga bem na seleção. Uhum. E isso daí é algo que tem que ser trabalhado. Eu não sei se é psicológico, eu não sei se é fator técnico, eu não sei se é fator tático, mas é algo a se corrigir. Eu não sei se deveria ser psicológico, porque eu acho que é mais difícil você jogar pelo clube do que pela sua seleção. É muito mais responsabilidade. A pressão é maior. É uma pressão muito alta. Então, se jogar pela seleção não é esse bicho de 7 cabeças como pintam, na minha opinião. Eu teria mais medo de errar jogando pelo clube do que jogando pela seleção. Mas a ver o que será feito. Mas realmente, nenhum jogador do Brasil que vista a camisa do Brasil não consegue desempenhar bem, mas joga bem no clube. Eu acho que eu já falei isso aqui com vocês, eu vou reiterar. A minha visão que eu tenho é que a seleção brasileira, do jeito que estava, o jogador que hoje brilha na Europa, ele via como um sacrifício vir deixar do clube dele para vestir a camisa da seleção brasileira. Minha esperança é que Carlo Ancelotti, como diz o Bruno, se a fumaça for branca de fato, e ele se pronunciar como treinador da seleção brasileira, ele consiga resgatar isso. Para dar certo, o Carlo Ancelotti ele tem que ter autonomia total para montar a seleção dele e tem que ser, de fato, treinador, não apenas um fantoche da CBF, como ocorreu com os treinadores anteriores, com todo respeito a Fernando Diniz, a Dorival Júnior, enfim. E outra coisa, eu quero ver o Carlo Ancelotti toda rodada do Campeonato Brasileiro nos estádios do futebol brasileiro. Vai no Beira-Rio ver Inter e Fluminense, vai na Neoquímica Arena ver Corinthians e São Paulo. Vai no Maião ver Mirassol e Flamengo. Vai assistir os caras realmente, ou vai assistir o jogo do Cruzeiro, assistir, né, os times que estão jogando bem. Eu acho que também vai muito da parte da CBF em cobrar e também auxiliar para que ele consiga conhecer os jogadores que a gente tem aqui no nosso futebol. Citando a fonte, o site Globoesporte.com já repercute a contratação do Carlo Ancelotti e afirma na reportagem que ele teria falado com 2 nomes que dá para entender que passarão a ser pilares dessa seleção brasileira com ele. Neymar e Casemiro, que trabalhou com ele no Real Madrid. O Casemiro é essencial o retorno dele nessa seleção. Chega de Bruno Guimarães, chega de André, esses caras não deram certo. Traga o Casemiro de volta. Meu Deus, a gente tá mal, né? 2025 e Casemiro, até comentei com o Bruno hoje de manhã. Mas não tem saída, Ele tá jogando, voltou a jogar bem. É o único cara que passa segurança na frente da defesa, é o Casemiro. E, por favor, não convoque mais o Bruno Guimarães, esse jogador de clube. Pistola, Gabriel. Ainda na reportagem do Globo Esporte, Carlo Ancelotti é esperado no Rio de Janeiro no dia 26 de maio para ser apresentado e aí sim anunciar a lista com 23 nomes para as partidas já
2 confrontos diretos contra o Equador e contra o Paraguai pelas Meteu eliminatórias o cara na sul-americanas. fogueira já. Já o entra- Equador, 23 pontos, vice-líder, e o Paraguai com 21, mesma 21, pontuação do mesma Brasil. pontuação do Brasil. 2 decisões pro Brasil. Falando de Copa, Lúcio, não sei se a gente passa a régua no assunto Ancelotti, mas eu tava dando uma olhada nas tabelas das classificações. A gente pode ter um recorde, Lúcio, até porque, né, mais países, aumentou o número de seleções, pode ser um recorde de estreantes. São 6. Curioso. O recorde, pelo que eu vi, são 6 estreantes em 2006. A gente pode ter de 10 a 13 estreantes nessa Copa de Interessante. 2026. Inclusive já tem 2. Jordânia e Uzbequistão já estão garantidos na Copa de 2026. Interessante. E eu na torcida pela Venezuela também, para que seja a primeira Copa. Venezuela também. Venezuela, grande Cotadíssima, chance. grande chance. Então, esperamos a palavra dizendo Carlo Ancelotti, ou italiano, ou espanhol. Será que ele chega falando brasileiro? Sou o treinador da seleção brasileira até lá, por enquanto. Mas enfim, está anunciado pela CBF, lá no site da CBF, a Gazeta do Paraná, edição de terça-feira, dia 13 de maio, também repercute a contratação, o anúncio feito pela CBF de Agora- Carlo Ancelotti como treinador. Imagina, Luciano, o Ancelotti tendo que responder pergunta dos jornalistas brasileiros por que ele não convoca os jogadores do Flamengo, né? Olha aqui, por que você não convoca o Gerson aí, o Pedro, né, Bruno? Paciência, hein, Por Carlos? que- Muita paciência Por pra que ti. que o One Season Wonder Hugo Neneca não está na seleção? Boa, Ai, essa foi ai, boa, ai. essa foi boa. Passamos ao assunto, régua no assunto Carlo Ancelotti. E eu brinquei, acompanhamos de perto dessa vez. Até quero te parabenizar, Gabriel Porta. Belíssimo material publicado no portal da Gazeta do Paraná Você viu? sobre a Série D. Você usou o termo, o Calvário Calvário League? dos times do Calvário League. Brasil, né? Magnífico material, parabéns. Enfim, o Cascavel agora comemorou a vitória. Será que vai, Cascavel? A gente gosta de futebol, né? Futebol raiz é Série D, a gente gosta disso. Bom, que o Cascavel foi muito bem, conseguiu a primeira vitória. Eu assim, nossa, e vangloriar também isso, né? Que legal, primeira transmissão da Série D, primeira rodada, pô, isso que faz a diferença. Tipo, é muito bom assistir, eu gosto de assistir, sentar e assistir esses jogos, assistir o jogo do Cianorte, assistir o Santa Cruz, o Cascavel, viu o Asa, muito bom. E que legal que a gente pode ver os jogos, né? E o Cascavel a gente viu, não foi um jogo brilhante do Cascavel, forma alguma. longe disso, mas um jogo muito físico. E eu achei legal que o Um meio jogo de- de Série D. um jogo de Série D, e o próprio meio-campo do Cascavel foi muito bem, combateu muito o time da Inter de Limeira, que não é nada criativo, mas também é um time forte, né, Lúcio? Grande. Eu confesso pra vocês, eu não sei se foi a impressão que vocês tiveram. A semana do Cascavel ela foi um tanto quanto conturbada. Nós tivemos aí o anúncio de um reforço na noite de sexta-feira, véspera do jogo, que foi o caso do zagueiro Guilherme, e no dia anterior 3 saídas. O Tyson, o Nicolas Senna e o Bruno Dipp. Pensávamos na ocasião que seria mais lenha na fogueira nessa semana. Até o Tcheco usou na coletiva dele o termo vulcão. De fato, eles estavam nesse vulcão prestes a entrar em erupção. Mas assim, quando eu pego a escalação do Cascavel, eu vejo... Ele fez não sei se me corrija se eu estiver errado, mas foi um 3-3-4, né? Um quarteto ofensivo com o Vini Moura, com o Michel, com o José até um pouquinho mais recuado, fazendo a função de meio campo, mais um atacante, e o Luiz Araújo lá espetado no lado esquerdo. Os 3 meias, Robinho mais avançado com o bom jogo do Lucas Lourenço ao lado do Peçanha. Melhor em campo, achei. E um trio defensivo, mas um trio defensivo formado só por um zagueiro de ofício, que era o Guilherme estreante. Ele escalou um primeiro zagueiro pelo lado direito, que é o Serafini, que joga como lateral direito, faz a função de zagueiro, mas é um lateral direito. E o Paulo Vitor, que voltou de suspensão, Como zagueiro. ele foi um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Mas me chama a atenção que o Paulo Vitor, em determinados momentos, ele mesmo tendo essa função mais defensiva, ele aparecia como um apoio no ataque. Tanto é que teve um lance que por muito pouco não gerou um gol do Robinho, que a jogada foi construída por ele, roubando a bola lá na área. A visão de vocês dessa formação, ousadia do Tcheco para enfrentar uma Inter Limeira do Ademir Fezan até então invicta na Série D? Ousadia, repertório, conhecer os jogadores.
Eu não imaginava que o Paulo Vitor poderia fazer essa opção de terceiro zagueiro, porque Me surpreendeu. a característica dele é muito mais ofensiva que a do Serafini. O Serafini é ok, ele é um cara meio durão e tal, joga mais recuado, ele é mais um defesa lateral, mas o Paulo Vitor não. E muito legal ver essa rotação também do meio campo no Cascavel. E mostra um repertório. O Thiago vai conhecendo mais esses jogadores com qual ele não conhecia e vai testando esses esquemas táticos. Ótimo jogo do Lucas Lourenço. O zagueiro Guilherme também muito seguro. Firme, seguro. E ainda deu essa sorte de pegar um jogo, conseguir esse clean sheet, um jogo sem tomar gols, né? Cascavel fazia tempo aí que a gente não via, ele vinha tomando gol. Ele entrou em campo com a segunda pior defesa da Série D, 8 gols só, nos 3 primeiros jogos. Pois é, e o Michel, né? Também elogiamos o Lucas Lourenço ele é um motorzinho, né? Aquele cara que sempre tá a todo lado. E o Michel, que a torcida do Cascavel pegava muito no pé de atacantes parecido com essa característica do Michel, só que ficavam muito plantados lá na frente. O Manuel sofreu com isso, o Chute sofreu com isso. E o segundo gol mostra uma característica do Michel. Claro que foi um contra-ataque, a Inter de Limeira adiantou as linhas, mas o Michel saiu, buscou o jogo, carregou, conduziu e foi feliz na finalização. Passe do próprio Lourenço, né? Do Lourenço. E até na coletiva. Um golaço. Coletiva de sábado, foi uma pergunta que eu fiz pro Michel. Como é a tomada de decisão? Porque quando ele recebe o passe, ele tinha muita condição. Mas o Michel, como você frisou, ele voltou um pouquinho, sai da área, ele tinha possibilidade de dar o passe. Tinha passado um jogador, não vou recordar quem que tá na direita, mas enfim. Ele tinha possibilidade de ser até um armador naquela ocasião, mas ele, camisa 9, centroavante, faro de gol, optou por concluir e foi feliz. Mostra confiança também. Mostra confiança. Eu acho que desde o Léo Itaperuna, não era um centroavante de ofício. O Cascavel não tem um jogador com essas características, um jogador que consegue pegar a bola e fazer o gol, ele criar o gol. Um atacante consegue criar o seu próprio gol e o Michel tem mostrado isso. Sobre a formação que vocês falaram, eu acho que é aquela formação adaptativa, né? Ataca numa forma, defende de outra. E isso tem se tornado, acho que com o Tcheco já tem se tornado meio que padrão. Os outros times das outras rodadas também tinha isso de atacar com uma formação, defender com outra. E é o que vocês falaram, mostra repertório e mostra também coragem, eu acho, porque a partir do momento que você tem que trabalhar uma formação assim, de que ataca de uma forma, defende de outra, você precisa confiar muito nos seus jogadores para executar o que você está propondo. E deu certo. Vitória importantíssima do Cascavel. Óbvio, a gente não pode também vangloriar muito, porque é a primeira vitória em 4 jogos. Exatamente. É um passinho que o time precisava para tentar essa retomada, mas é importante. Me chama a atenção também o resultado, porque foi a segunda vitória no ano que o Cascavel teve uma vantagem de 2 gols. Só tinha vencido o Maringá por esse placar, e era uma deficiência de ataque e uma defesa bastante castigada. Agora se inverteu. Isso acho que dá uma segurança, até aumentando o mérito do Tcheco. Você conseguiu encontrar soluções para uma defesa que vinha sofrendo gols e explora as virtudes dos seus atacantes. Lembrando que agora, para enfrentar o Monte Azul, não tem o Josiel. Para vocês, ele deve manter uma formação semelhante a essa que venceu o Inter de Limeira no jogo de sábado? Ele vai manter o mesmo time porque deu certo. E ele vai ter que achar uma solução para esse desfalque do Josiel, que também foi muito bem. É um jogador ele é de muita mobilidade, é um cara que marca muito bem também. Eu concordo, mas eu achei ele até um pouquinho mais equado, né? Sim. E ele dessa temporada, pra mim, ele é o melhor jogador do Cascavel, né, em 2025. Somando tudo, né? Somando tudo, desde o Campeonato Paranaense, é um jogador mais regular do time. E vai ter que achar uma solução pra isso. Agora, eu acho que tá na hora de trocar algumas peças, talvez, pelo mau rendimento, principalmente falando do Robinho. Achei ele muito mal na partida contra a Inter. E já não vem jogando bem há algum tempo. E talvez ele poderia testar outros jogadores nessa posição do Robinho. Teve no segundo tempo, entrou... Eu esqueci agora, cara, me fugiu da cabeça, mas teve um cara que entrou e que foi muito bem na segunda etapa. Vamos lá, ele teve o ingresso no segundo tempo, ele colocou o Garratti. O Garratti. Ele tem ainda opções para ataque. O Marcão é um centroavante de ofício, acho que até pelo momento do Michel, sem cogitação. Mas tem o Garratti, que pode ser um terceiro atacante. Ele tem o Jonathan Flores, um meia, que pode avançar um pouquinho. Ele colocou o menino Tapioca também, que veio do Sub-20.
para fazer essa estreia. Inclusive na coletiva, o Tcheco destacou a estreia do garoto. Muito seguro, muito seguro. Eu gostei do Garratti. O Garratti vem entrando bem, ele depois da lesão que ele teve. Ele parece que tá querendo muito, tá com bastante confiança também. Acho que tá na hora dele pegar uma vaga no time titular. Quanto o Cianorte, o primeiro jogo que ele retornou após lesão, ele entrou bem também. Foi um dos destaques daquele time que perdeu. Acho que tá na hora dele ganhar uma vaga nesse time titular aí. Quarta rodada, Cascavel hoje subiu uma posição na tabela, saiu da penúltima posição e impôs esse Monte Azul. Mas assim, na visão de vocês, tá tudo indefinido. O grupo A7 acho que é um dos mais equilibrados aqui. Agora, pela proximidade do líder Cianorte com 8 pontos, ele tem 4 em relação ao Cascavel, que aparece no 7º lugar. São 2 jogos para alcançar o Cianorte. O Cascavel, até certo ponto, estava ficando em sexto, né? O Uberlândia ia empatando e conseguiu uma vitória surpreendeu no final. Mas ainda tem muita coisa para acontecer no grupo. O Cascavel, a primeira vitória foi importante porque, claro, agora o Cascavel começa a olhar mais para cima. E esse Monte Azul que o Cascavel tem na semana que vem é um adversário bem, bem difícil. O Cianorte jogou contra o Monte Azul nesse final de semana, jogou muito mais, teve muito mais chance de vencer, mas acabou achando e tendo aquele velho pensamento de nós vamos ganhar essa partida a qualquer momento e matar o jogo. Cianorte ficou enrolando 1-0 até o final. Pressão do time que estava jogando em casa, a torcida do Monte Azul também, ela é bem chatinha. E aí eles tomaram empate no final do jogo, então o Cascavel tem que ficar ligado com isso. Se tiver oportunidade, vai lá e sacramenta os 3 pontos de uma vez para não passar por maus bocados no fim do jogo. Eu fico pensando, será que o Uberlândia surpreendeu ou será que a gente não criou um Goiatuba fictício na nossa cabeça por conta da vitória aqui contra o Cascavel? Talvez possa ter sido isso. Pode ser. Mas enfim. O jogo com o Monte Azul é o que vocês falaram, eu acho que ele deve manter sim a escalação, mas eu não sinto que o Cascavel vai sair tanto pro jogo quanto saiu contra o Inter de Limeira. Eu acho que é uma característica do Tcheco de jogar fora e ter um futebol mais controlado. E é o que a gente fala, um empate vale muito. Apesar do Monte Azul ser o pior time do grupo, o empate fora de casa vale muito. não venceu na chave. Empate fora de casa vale muito, mas vencer seria crucial aí pra seria enorme. Até porque essa próxima rodada agora que vai ser realizada no fim de semana, são 3 jogos no sábado e 1 no domingo. Todos eles, de alguma forma, serão confrontos diretos. Por exemplo, Cascavel, 7º colocado, pega o Monte Azul 8º, abrindo a rodada. No mesmo horário, tem o duelo dos líderes, Cianorte e Inter de Limeira. Esse jogo vai ser no Albino Turbay. Também no sábado tem Itabirito e Uberlândia. O Itabirito, 6 pontos, até uma campanha bem interessante nessa Série D. Mas o Uberlândia um pouco mais abaixo com 4. Se o Uberlândia vencer... encontro do Caranhato com o Itabirito, né? Exatamente. E no domingo, fechando a rodada, tem Goiatuba e Operário do Mato Grosso do Sul. 3h30, Goiatuba 5º colocado, saiu do G4 na rodada e o Operário entrou com 5 pontos. Detalhe, depois a sequência do Cascavel é justamente essa. Monte Azul, Operário em casa e Itabirito fora. É uma sequência boa. Eu acho que o Cascavel já pegou os times mais fortes do grupo. Eu também creio que sim. Eu acho que pegou o Cianorte, enfrentou a Inter e para mim são as 2 equipes. Talvez o Operário do Mato Grosso do Sul. Mas eu acho que agora o Cascavel tem que pensar em somar pontos fora, somar esse empate e jogar em casa vencer. Esses 3 jogos aí, 7 pontos dá pra chegar. O Operário é aqui, né? Dá pra Operário chegar aqui. 2 vitórias em casa. Dia 24, um sábado. Jogar com o Operário lá é duro. A torcida deles é... O Cascavel já enfrentou o Operário lá, né, Luciano? Ganhou de 2-1, né? Ganhou lá, empatou aqui, se não me falha. Ou empatou os 2 jogos, já te digo. Acho que foram 2 empates. Enfim, agora... O problema desse grupo do Cascavel são os 2 times que o Cascavel já enfrentou, a Inter e o Cianorte. A Inter foi tanto problema assim? Vocês viram ela com toda essa força? Eu achei que a Inter foi bem nos jogos, nos primeiros, né? A Inter criou essa gordurinha, né? Mas aqui, quanto o Cascavel, eu não vi nada demais nessa Inter. Porque assim, a gente pode... Eu te pergunto isso, Gabriel, por quê? Porque se ela é, de fato, uma potência, e acredito que vai brigar por classificação, no passado também fez uma boa Série D na primeira fase. Se ela é toda essa potência, então muito mérito do Cascavel, uma vitória. Porque o Passarelli que jogou não fez uma defesa difícil. Não, a Inter não criou, não fez nada.
Sim, o mérito foi total do Cascavel mesmo, mas acho que também por jogar fora. Pode. Só complementando aquela informação, foram de fato 2 empates com o Operário do Mato Grosso do Sul, lá na Série D de 2023. O primeiro deles, 1-1, no dia 13 de junho, no Estádio Olímpico. E se não me falha a memória, esse 1-1 marcou a estreia do técnico Leston Júnior no comando do Cascavel na ocasião. Depois se enfrentaram pela 15ª rodada. Não, perdão, 14ª rodada, lá no Mato Grosso, empate em 1-1, 2 empates pelo mesmo placar. E talvez o fator fora de jogar fora, pra Inter deve ter pesado muito, mas não foi esse time tão de encher os olhos mesmo. Olho no Itaberito. Eu acho Olho que no Itaberito. é um time perigoso. Quando for jogar com o Itaberito é olho aberto. E a viagem também, né? É. Vai ter que ir lá pro interior de Minas. Que viagem longa, hein? Já que o Gabriel trabalhou com Série D, o nosso Calvário League, e o que acontece com o Azures? O Azures deu uma degringolada, perdeu em casa no confronto direto. Perdeu, vem de 2 derrotas, o Azures. Surpreendente esse Barra, eu esperava que o Azures fosse fazer valer o fator casa. O Barra, que é um time que o ano passado ficou fora da segunda Adversário do fase, Cascavel, né? foi adversário do Cascavel, jogou os 2 jogos muito bem, fez 6-0 contra o Cascavel no agregado ano passado, e talvez porque o Barra esteja ficado sem calendário, vem com tudo pra essa Série D, é uma SAF, né, Bruno? É uma SAF, uma né? SAF, é uma SAF. E com um projeto muito bom lá de Camboriú. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. E tem um time muito interessante. O Barra, 1-0 contra o Azures. Nesse grupo a gente teve também o Joinville. O Bruno assistiu o jogo, pode falar melhor que eu. E acompanha mais o Joinville. Mas mesmo com a derrota, continua no G4. Joinville e Marcílio Dias, clássico aí do interior de Santa Catarina. E o Brasil de Pelotas, que é uma decepção. Total. 3 derrotas seguidas, não consegue ganhar de ninguém. Perdeu para o São Luís de Juiz final de semana. É o lanterna do grupo, e tem também o Guarani de Bagé, vice-lanterna, que parece que deve ter. Eu olhei, estava com 4 pontos. 4 acho pontos, que isso mesmo, ganhou. pênalti colocado. Ganhou nessa rodada. E ainda tem o Zeca. Então é um grupo muito difícil. Um grupo bem chato, com times gaúchos ali, catarinenses e o Azures. Aliás, é um grupo bem parecido com o A7 em termos do equilíbrio. A única situação que o Barra se desgarrou um pouquinho, 3 vitórias, foi a 9 pontos. 2 a mais que o vice-líder Joinville. Depois vem Azures, São Luís com 6, São José com 5, Marcílio com 5, Guarani de Bagé com 4 e o Brasil de Pelotas com 3. Até um equilíbrio maior no quesito pontuação, com exceção do Barra, que nessas 4 primeiras rodadas somou 3 vitórias aí. Deu uma disparadinha. O time do Barra vai muito na questão de eles não ter calendário ano que vem mesmo. Eles deram uma investidinha no elenco, apesar de ter perdido algumas peças importantes. Investiram no elenco e devem ir pro tudo ou nada nessa temporada aí de Série D. A gente tem também a questão do Azures, reflete um pouco também na troca de treinador e colocar um cara que não tem tanta experiência para comandar o time. Eu não espero muita coisa do Azures nessa Série D. Eu confesso que para mim o Azures talvez nem passe dessa primeira fase. O Joinville sofreu o que sofre toda vez que vai jogar no Gigantão das Avenidas com o Marcílio. É muito difícil ganhar lá do Marcílio, é muito chato ganhar lá do Marcílio. E o Joinville jogou mal, o Marcílio, o Bruno Pianissola falhou no primeiro gol e depois resolveu pegar tudo, o goleiro do Joinville. Mas não adiantou de muita coisa. Brasil decepcionante, e o restante do grupo, acho que a classificação deve ficar entre Barra, Joinville, São José e mais um. Próxima rodada nesse grupo A8, então, tem Joinville e Barra no sábado, Marcílio e Azures, o Azures jogando fora. Domingo, duelo gaúcho, 2 duelos gaúchos, São José e São Luís, e Brasil e Guarani de Bagé. Eu colocaria Brasil, Guarani e São Luís já eliminados. Não acho que nenhum desses passa. Bom Tem palpite, jogo ainda. Bom palpite. Papinha levantou lá a placa de 5 minutos. Vamos gastar esse tempinho para projetar uma semana dos brasileiros na Libertadores e o Brasileirão. Eu, Gabriel, não sei se queriam falar de Brasileirão, né? Memphis Depay querendo fazer lambança.
Adversário dizendo que foi desrespeitoso, enfim. Foi. Mas enfim, o Corinthians perdeu pro Mirassol. Corinthians do Dorival Júnior. O Inter nem se fala, tomou 4 do Botafogo. Mas uma coisa que não muda em termos de brasileiro são os times que estão lá na parte de cima da tabela. Palmeiras e Flamengo. Cotadíssimos. Foi só a 8ª rodada, mas faltam 30. Vamos lá, falar o que desse Palmeiras, né? O Palmeiras aí com mais de 10 vitórias seguidas, né? Impressionante. Fora de casa, joga bem fora de casa. 19 jogos de invencibilidade. Fora de casa. Teve esse tropeço pro Bahia, mas foi algo super normal. É um time que tem muita regularidade. E o Flamengo, são duas equipes que o Luciano falou, a gente vai ter que se acostumar com isso. São os 2 times mais... Tem os elencos, os super elencos, e vão brigar lá em cima sempre. Infelizmente não, né? Parabéns para quem tem projeto, enfim, tem grana, tem gestão. Esse é isso, se não for assim... Palmeiras, inclusive, é o primeiro matematicamente classificado para as 8ª da Libertadores. O único com 100% de aproveitamento. E vai continuar líder do grupo até... Não, já é o líder, já é o primeiro. Independente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, já que a gente tá com pouco tempo, eu vou fazendo os pitacos aqui, vocês também vão dando. À vontade, A Juventude, toma mais 5, né? Nossa, Isso daí vai cair. O Juventude vai tá cair, assinando. vai cair. Tá Demitiu o assinando. Fábio Matias. Pior defesa do Brasileirão, 20 gols sofridos. Eu acho que o 20 gols em Juventude e 8 o Sport já rodadas, pode se abraçar. Já. Esporte também. É Esporte algo vai. muito Um time perigoso. que toma gente. muito gol é reflexo de queda, cara. Exatamente, pensa assim Reflexo também. de queda. Aí E assim, os- o Juventude abriu mão do jogo, porque o Fortaleza poderia ter metido uns 15. É verdade, cara. Minha nossa. Verdade. Aí os outros 3 jogos do sábado, o Grêmio empatou com o Bragantino. O Grêmio tava ganhando, tomou um golzinho do Pita. Pita tem uma cara de centroavante de jogar no Inter ou no Grêmio, que eu não sei como não foram atrás dele ainda, né? O Inter chegou a cogitar a contratação dele. E o Grêmio ficou nesse empate. O Mano Menezes depois deu uma declaração muito boa sobre o calendário do futebol brasileiro. Depois a gente até recomenda. Eu não sei se o Bruno já viu, se vocês viram, mas o Mano, ele é um cara cabeça. Eu gosto do Mano Menezes. O Vasco perdeu pro Vitória de virada. O Vasco tá querendo O também. Vasco também tá querendo jogar a Série B. 2 gols do Renato Kaiser, Vitória 2-1. E, não ironicamente, primeira vitória do Vitória no campeonato, ou não? Acho que é a segunda. Segunda? A primeira seria do Sport, né? O Sport Isso, que não o Sport venceu. não tinha vencido É aí. verdade. Aí também teve... E teve o jogo do O Corinthians, Vasco né? entrou na zona de rebaixamento. Entrou, e assim, ele pode perder posição pro Santos, se não me engano. O Vasco pode ser ultrapassado pelo Santos se o Santos vencer hoje. E teve o jogo do Corinthians, 2-1. A postura do Corinthians fora de casa sempre a mesma. Ridícula. E pela ajuda do Depay, a cavadinha é um recurso que ele tentou usar. Não acho que seja para toda essa repercussão que deu. Mas a gente Tá sabe. chato, os caras não aceitam mais ser driblado, não aceitam mais nada. Tem- A gente sabe que o que acontece com o Corinthians é sempre diferente, né? Enfim, derrota dura pro Corinthians, que continua na parte de baixo da tabela e ainda tem aí essa questão de querer garantir Libertadores pro ano que vem. Tá ficando cada vez mais longe e precisa contratar porque tem um elenco bem curto. Flamengo, o Arrascaeta tá numa fase também... Não, e assim, o Inacreditável, assim, né, a gente cara? vê ele como um 10 clássico. Mas ele foi fazer um gol de centroavante, né? A lá Verrete de Ele cabeça. tá numa fase muito boa, cara. E detalhe que a diretoria do Flamengo parou as negociações de renovação, faz um tempo que tá parado, ele sabe, o contrato dele acaba final do ano que vem e perspectiva que não renove. E eu não sei como não vem um time de fora Dos Emirados Árabes, atrás do Arrascaeta. Porque assim, é um Verdade. cara que mantém uma regularidade de muito tempo jogando bem. Se machuca bastante também, né? Esse é o ponto fraco dele. Enfim, esse panorama apresentado pelo Gabriel, nós tivemos 28 gols aí na rodada dos 9 jogos até agora, lembrando que tem Santos e Ceará fechando a rodada. Certamente a rodada com mais gols, né? Mais gols. 5x0 pro Ceará hoje. Nossa, Bruno. A- Então, aquela pergunta que foi feita no início, o Santos tá continuando. Vai sendo- continuar. Vai continuar, vai Meu Deus do céu. na zona de rebaixamento. Só não perde pro esporte, né? Não, o Santos, se ganhar hoje, não sai da zona. A Não, gente falou, não sai, mas ele sai. passa a Juventude e passa Vasco, se ele vencer. E falamos aqui do esporte, Lúcio. Tomou 4 gols Mal, do Cruzeiro. mal. 4x0 O Sport pro já foi, Cruzeiro. já. 2 do Matheus Pereira ressurgindo aí, voltando a jogar. Grande fase do Caio Jorge também, fazendo muito gol. Verdade. Grande fase do Caio Jorge, que é cruzeirense e não comemorou o gol contra o Sport. Não sabia dessa. Que torce pro Sport e não comemorou o gol contra o Ele começou na base do esporte. contra o seu clube. Não sabia que ele torcia pro Leão.
E aí um bom jogo entre Galo e Fluminense. 3 a 2. Excelente jogo. Final do jogo ali bem Com movimentado. 3 gols depois dos 38 do segundo tempo. E aí o clássico, São Paulo e Palmeiras. Vitor Roque voltando a marcar gols. 3 gols nos últimos 3 jogos. Exatamente. É o Tigrinho, né? O Tigrinho voltou bem. E aí, né? O Luciano. Meu. Ai. Ô, Vitão. 11 gols em 8 jogos, hein? Que porcaria, hein, Vitão? Ai, Vitão. Será, Vitão? Que isso, né? Pô, 4-0. Cara, vocês vão recordar que eu até havia projetado aqui que o Inter precisava passar por tava aquela coisa eufórica, meu Deus, esse Inter... Não, calma, gente, calma. Precisava dar uma resvalada ali e espero que aquilo que eu falei lá atrás, que é uma projeção que ela tenha se consumado. Só que agora a resbalada já tá ficando longa. E essa é uma daquelas goleadas que não tem nenhuma cara de goleada, né? Porque o Botafogo não jogou bosta nenhuma. Me lembra muito de um jogo aqui, Cascavel Clube Recreativo e União, que a gente estava. O CCR foi destroçado pelo União, ganhou de 3-0. Boa recordação. Mas assim, o fato é que são 3 derrotas consecutivas do Inter, 11 gols sofridos, uma defesa que tinha uma característica de ser sólida. Tanto é que o Inter foi campeão gaúcho dessa maneira. E detalhe, você tem uma legião de desfalques. O Roger hoje tem que estar pensando em improvisar atacante, porque ele não tem... Claro que assim, até pelo desempenho de ambos, nenhum deles tem contribuído muito com o Inter, que é o Ener Valencia e Borré machucados. Mas um Carboneiro que machucou na final do Gauchão faz uma falta danada. Ele tá colocando os moleques. Agora a defesa me decepciona porque virou uma peneira, seu Roger. E agora? Lembrando que quinta-feira tem jogo que está sendo tratado como o jogo do ano do Inter contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores. O jogo fora, difícil, e o Inter numa fase muito ruim. Vai ter que estancar isso a ponto de segurar o Nacional lá para não ficar fora da... Se perder o negócio aperta. Se perder é papo de terceiro lugar aí, Luciano. Perder? Vamos fazer Sul-Americana. umas projeções desse grupo, que é de fato o grupo da morte. Vamos Grêmio- lá, Bahia 7. Grêmio e Inter no playoff da Sul-Americana, hein? Nossa senhora. Bahia 7, Atlético Nacional 6, Internacional 5, Nacional 4. Se o Inter perder, ele corre o risco de não eliminado de maneira antecipada, mas ele vai para a última rodada, uma situação muito difícil, porque tem Atlético Nacional e Bahia, e tem o Inter visitando o Nacional. Ou seja, tudo pode acontecer nessa chave. De momento, hoje, os 4 dependem só de si. Mas o resultado de Atlético Nacional e Bahia na quarta, ela já pode dar um teor desse grupo. O Bahia vencendo, ele já praticamente se classifica. Vai para a última rodada dependendo de um empate. Agora, se o Atlético Nacional vencer, pode até fazer uma combinação de resultados com o Nacional do Uruguai na última rodada para eliminar os 2 brasileiros. Que situação, Roger. Seria interessante. É o grupo da morte. É o grupo da morte. Da morte. Interessante essa situação. Já se esvaiu 5 minutos, né, Papinha? Suas considerações finais para nossa segunda-feira, quinta-feira a gente volta, tá? Prometo que estarei aqui. Não deu tempo de falar, mas o Operário realmente é o pai do Cuiabá. Foi lá e ganhou do time do Mato Grosso, 3-2. Respirou. Lembrei muito daquela final Só da golaço. Série C. Só golaço. Lembrei daquela final da Série C. Bem lembrado. O goleiro Simão Bertelli Pegou tudo, salvou. Até pensa. E o Operário foi campeão da Série C. Destacar também os 2 times paranaenses da Série C. Maringá perdeu a primeira. 13 jogos de invencibilidade. 13 jogos. Acabou a invencibilidade do time do Jorge Castilho. Mas perdeu lutando, né? Perdeu lutando. Foi um baita jogo. O CSA tem um time muito interessante também. 2 times que vão brigar para subir. E o Londrina que cedeu empate pro Tombense 1-1. Londrina também muito bem na classificação. Mas segue invicto. Segue invicto. E o Caxias é o melhor time da Série C por enquanto. Olho no Caxias. Meus destaques vão pro senhor Cascavel Futsal, que conseguiu mais manter a invencibilidade, 10 jogos de invencibilidade. Nunca perdeu pro Marreco. 1-1 lá. Foi melhor que o Marreco. Jogou melhor que o Marreco. Criou mais. Teve a infelicidade de tomar um golaço. Baita gol do Marreco. Conseguiu buscar o resultado. Chega aos seus 8 pontos. 8 pontos na Liga. 8 melhor pontos na paranaense na Liga. 10 jogos de Liga. invencibilidade. 10 jogos, junto com o Sport Futuro, tem 8 também, né? 8 também. Foi ultrapassado pelo Vélez ontem, conseguiu ganhar a 3ª partida. Surpreendente, Vélez. Mas agora tem o Pato pela frente, depois pela Aranense, depois tem o Vélez. E eu queria dizer que a vida ela é muito, muito complicada, né? A gente não tá num dia bom, no caso eu não estou num dia bom hoje. E a vida vai tratar
de piorar ele à noite com a derrota do Santos. Essa é a confiança do nosso querido Bruno Então, Rodrigues. o último destaque que eu esqueci, a gente falou do UFC Cascavel, as 3 categorias do UFC Cascavel esse final de semana, show! 100%. Vitória sobre o Paraná no Sub-20, vitória sobre o Araucária no Sub-17, 2-0. Posso estar invertendo os placares dos subs aí, A gente já tinha mas no Sub-15, 7-0. Também sobre o Araucária. O 7x0 foi do Sub-17 e o Sub-17. Sub-15 fez 2x0. 2-0, olha aí. O Cascavel, base do UFC Cascavel, que é o segundo colocado, né, Bruno? Segundo no colocado no Paranaense Sub-20. Sub-20. Grande campanha. Grande campanha, só perde pro Atlético Paranaense. De novo, Então, né? Parabéns. Sub-20 do Cascavel. De um Semifinalista tempo já no ano vem. passado. Base do Cascavel, como sempre, fazendo bonito. Por essa campanha, a gente pode até meio que cravar. Nós vamos ver o Cascavel de novo na Copa São Paulo de Futebol Júnior em Exato. 2026. E assim nós colocamos um ponto final. Ai, cabeça inchada. Mas ó, quinta-feira a gente volta. Dias melhores virão.